Nossa, tá tudo dando certo? É isso mesmo que está acontecendo? Por um instante, eu sinto alegria, um calor no peito, uma sensação de leveza, como se o universo finalmente estivesse me ouvindo. Tudo começa a se encaixar. As pessoas, as oportunidades, o fluxo da vida. Mas antes que eu possa respirar fundo e agradecer, uma parte de mim desperta e começa a sussurrar: cuidado, não comemora ainda. As coisas sempre dão errado quando você relaxa. E é aí que eu percebo: mesmo quando tudo parece caminhar bem, o medo vem disfarçado de cautela, de responsabilidade, de prudência, mas no fundo, lá no fundo, é medo. Medo de perder, medo de não merecer, medo de ser vista e julgada. É quase como se o meu cérebro dissesse: fica quieta, não confia, isso vai passar. E então eu começo, sem perceber, a sabotar o que eu mesma construí. Eu me distancio, adio decisões, questiono o que antes parecia certo, analiso demais, penso demais, até que a alegria vai se transformando em ansiedade. E eu me pego dizendo: não sei o que aconteceu, estava tudo dando certo. E de repente eu perdi o ritmo. É nesse momento que eu entendo: o medo não aparece quando as coisas dão errado. Ele aparece quando tudo começa a dar certo. Porque é nesse instante que o cérebro entende que está perdendo o controle. Quando a vida flui, o ego perde o papel de guardião. Ele não sabe lidar com o novo, com o leve, com o desconhecido que existe dentro da felicidade. E ele cria 1000 formas de me proteger. Me faz duvidar das pessoas, me faz questionar se é sorte ou coincidência, me faz pensar que talvez eu esteja me iludindo. Só que no fundo eu sei, não é medo de dar errado. É medo de dar certo demais, porque quando dá certo, eu sou obrigada a crescer. E crescer exige soltar o velho, o conhecido, o padrão que me mantinha segura. Eu penso em quantas vezes já vivi isso. A vida finalmente começa a sorrir para mim. E eu mesma estrago o sorriso. Eu mesma puxo o tapete emocional sem perceber. Talvez porque lá atrás alguém tenha me ensinado que ser feliz demais é perigoso, que mostrar alegria é provocar inveja, que demonstrar sucesso atrai queda. E o meu inconsciente acreditou. Hoje, quando algo bom acontece, eu sinto a felicidade e o medo ao mesmo tempo. É como se dentro de mim houvesse duas forças, uma que quer expandir e outra que quer se esconder. E eu percebo que essa é a minha batalha mais silenciosa, porque não é o mundo que me impede de crescer, sou eu mesma. Sou eu que coloco os limites, sou eu que travo, que questiono, que volto atrás. Sou eu que saboto o amor, a prosperidade, as oportunidades, só porque lá no fundo tenho medo de perder o que nunca tive coragem de viver completamente. Mas agora, neste momento, eu escolho olhar para isso com amor, porque esse medo não é o meu inimigo. Ele é uma parte de mim que só quer me proteger. Ele aprendeu a associar o sucesso à dor, conquista à rejeição, a expansão à solidão. E eu não preciso mais brigar com ele.
Eu só preciso acolher. Respirar fundo e lembrar que se tudo está dando certo, é porque eu finalmente permiti. E se eu permitir, eu posso continuar permitindo. Hoje, eu não fujo da leveza. Eu não me escondo quando a vida começa a sorrir para mim. Eu me abro, porque dessa vez eu quero ver até onde o universo pode ir quando eu não atrapalho o fluxo. E se o medo vier, eu apenas digo: tá tudo bem. Eu sei que você só quer me proteger, mas agora eu estou segura. E então, dou um sorriso de novo. Repito em voz alta, com um brilho no peito: nossa, tá tudo dando certo? Sim. E que continue assim, porque pela primeira vez eu estou deixando dar certo. Comecei a perceber que esse medo não nasceu agora, ele é antigo. Ele mora nas memórias mais silenciosas que meu corpo carrega. Quando eu fecho os olhos e tento voltar no tempo, eu vejo momentos em que eu aprendi, sem perceber, que não era seguro brilhar. Talvez tenha sido naquela vez que alguém riu de mim por eu estar feliz demais. Ou quando eu tirei uma boa nota, em vez de celebrar, veio uma cobrança. Mas da próxima vez, faça melhor. Talvez tenha sido quando eu mostrei empolgação por um sonho e alguém me olhou com aquele ar de quem diz: cuidado para não se decepcionar. A cada pequena ferida, meu cérebro aprendeu algo que, se eu não me alegrar tanto, eu sofro menos. Se eu não acreditar demais, eu me protejo. Se eu não mostrar felicidade, ninguém pode destruí-la. E foi assim que, pouco a pouco, eu fui me desconectando da minha própria capacidade de receber. Fui trocando o entusiasmo pela vigilância, a entrega pelo controle, a fé pela desconfiança. E agora eu vejo, esse padrão é só o resultado de anos tentando me proteger da dor. O medo que hoje me sabota é o mesmo que lá atrás me salvou. Ele me impediu de me frustrar, de me sentir rejeitada, de perder o pouco que eu tinha. Mas agora ele não precisa mais mandar em mim. Eu cresci e eu posso acolher esse medo, sem precisar que ele continue no comando. Eu respiro fundo e percebo, não é que eu tenha medo de dar certo. Eu tenho medo de não saber sustentar o certo. Tenho medo de que a alegria acabe, de que a sorte vire, de que o amor vá embora. Tenho medo de não estar à altura daquilo que sempre pedi. E no fundo, o medo de perder é o medo de sofrer. É como se eu dissesse para mim mesma: se eu não permitir que seja bom, eu evito a dor do fim. Só que eu percebo que nessa tentativa de evitar o fim, eu tenho impedido o começo. Quantas vezes eu me fechei para novas oportunidades por medo de me decepcionar? Quantas vezes me boicotei em uma relação que estava fluindo só porque ela parecia boa demais para ser verdade? Quantas vezes eu disse não para o que era certo e sim para o que me mantinha no conhecido? O meu inconsciente ainda associava leveza a perigo. Ele acreditava que se eu relaxar, algo vai dar errado. E é por isso que quando tudo começa a dar certo, eu me enrijeço. Eu me preparo para o pior, como se a felicidade tivesse prazo de validade. Mas agora, olhando de dentro, eu começo a perceber algo novo.
Eu posso ensinar o meu cérebro que é seguro ser feliz. Eu posso viver a leveza sem culpa. Eu posso continuar crescendo, mesmo que a mente ainda queira me puxar para o velho padrão. Eu não preciso lutar contra o medo. Eu só preciso conversar com ele. Eu posso dizer: eu te vejo. Eu sei que você está tentando me proteger, mas agora eu escolho outro caminho. Quando eu falo isso em voz alta, eu sinto uma calma estranha, uma sensação de que algo dentro de mim entende. É como se a parte que se escondia começasse aos poucos se abrir para a luz. E de repente eu percebo o quanto eu já evoluí. Antes eu nem percebia a autossabotagem. Hoje eu reconheço os sinais. Antes eu me culpava. Agora eu compreendo. Antes eu reagia. Hoje eu respiro. E a cada respiração me aproximo mais da minha nova versão. A versão que confia, a versão que se permite, a versão que entende que dar certo não é sorte, é consequência de estar pronta. Porque quando eu me preparo internamente, o externo responde. E se algo está fluindo, é porque eu vibrei na frequência da fluidez. Então, por que ainda duvidar? Eu sei o que fiz para chegar até aqui. Eu sei o quanto caminhei, quanto chorei, o quanto insisti. Eu não preciso mais provar que mereço. Eu só preciso lembrar que já sou. E talvez esse seja o segredo. Quando tudo começa a dar certo, é só o reflexo do momento em que eu parei de me sabotar. Eu olho para o espelho da vida e vejo um reflexo novo. Não é a sorte me favorecendo, é a minha consciência me libertando. Eu digo para mim mesma, quase sussurrando, com um sorriso calmo: sim, tá tudo dando certo, porque agora eu permito. E pela primeira vez eu sinto que posso ficar aqui sem correr, sem desconfiar, sem me esconder. Eu posso simplesmente viver o certo sem medo que ele acabe. Agora eu entendo. O medo não veio para me destruir. Ele veio para me testar. Ele quer saber se eu realmente estou pronta para sustentar a vida que eu pedi. E pela primeira vez, eu percebo que eu não preciso lutar contra ele. Eu só preciso atravessá-lo. Porque o medo não é um muro, é uma ponte. Uma travessia entre o que eu era e o que eu posso me tornar. Respiro fundo e percebo durante anos que tentei controlar tudo. As pessoas, os resultados, o tempo, o amor. Eu acreditava que se eu controlasse tudo, eu estaria segura, mesmo. Mas eu nunca estive segura no controle. Eu só estava ocupada demais para sentir o quanto eu estava presa. E agora eu começo a soltar. Soltar o peso, soltar a pressa, soltar a necessidade de garantir o que no fundo já era meu. Porque o que é meu não precisa ser forçado. O que é meu me encontra. O que é meu me reconhece. E quando eu finalmente entendo isso, algo dentro de mim muda. Eu começo a me permitir sentir a vida fluindo de novo. Eu paro de correr e começo a respirar. E nesse instante eu percebo. Eu estava com medo do novo, mas o novo estava com saudade de mim. Eu olho para dentro e encontro uma força silenciosa. Não a força da resistência, mas a da entrega. Eu começo a entender que ser forte não é aguentar tudo.
Ser forte é confiar no fluxo, mesmo quando eu não tenho certeza de onde ele vai me levar. Eu digo para mim mesma: eu posso deixar dar certo. Eu posso receber o que a vida quer me entregar. Eu posso crescer sem culpa. Eu posso brilhar sem medo. E eu começo a sentir que cada vez que eu digo eu posso, algo dentro de mim se reorganiza. É como se cada célula entendesse que está tudo bem em relaxar, está tudo bem em ser feliz, está tudo bem em receber amor, abundância e tranquilidade sem precisar pagar um preço emocional por isso. Eu respiro mais uma vez e agora eu decido. Eu não vou mais viver esperando o pior. Eu não vou mais desconfiar do que é bom só porque um dia alguém me disse que não duraria. Eu não vou mais me esconder atrás da armadura do eu já sabia, só para não sentir a dor da decepção. Porque agora eu quero sentir tudo, o bom, o leve, o novo, o incerto. Eu quero me entregar à vida como quem confia num abraço. Eu entendo que o medo vai continuar existindo, mas agora ele não me comanda mais. Ele vai estar ali, como um eco distante, lembrando que eu estou viva. Mas a voz mais alta dentro de mim é a da coragem. A coragem de permanecer no certo, mesmo que o certo ainda pareça estranho. A coragem de não fugir da paz só porque ela é silenciosa demais. A coragem de continuar recebendo, mesmo que uma parte minha ainda ache que eu não mereço. Eu começo a repetir dentro de mim: eu sou digna do que flui, eu mereço o que é leve, eu permito que o universo continue me surpreendendo. E quanto mais eu afirmo, mais eu acredito. E quanto mais eu acredito, mais a vida responde. É como se o medo se dissolvesse no calor da minha nova consciência. Porque agora eu sei, eu não sou a antiga versão que precisava se proteger. Eu sou a versão que sabe se acolher. Eu sou a versão que escolhe a confiança. E eu começo a ver os sinais. Pessoas diferentes se aproximando, portas que se abrem com leveza, situações que fluem sem esforço. E o mais curioso é que nada disso é novo. Apenas estou disposta a ver, porque a abundância sempre esteve aqui. A diferença é que agora eu deixei de duvidar dela. Eu coloco a mão no peito e sinto um pulsar quente, calmo, sereno. É como se o meu corpo dissesse: você chegou, aqui é seguro. E dou um sorriso. Pela primeira vez, não por alívio, mas por presença. Porque agora, tudo que eu queria eu já tenho. Tenho consciência, tenho clareza, tenho o poder de não fugir mais do que é bom. E quando o medo tenta me visitar de novo, eu sei que ele vai. Eu apenas vou respirar fundo e dizer: pode vir, eu não fujo mais de você. Eu caminho com você. E no fundo, eu sei. É assim que a autossabotagem se transforma em autoconfiança. É assim que o medo de dar certo se torna a força que sustenta o que finalmente deu certo. E é assim que o medo de dar certo se torna a força que sustenta o finalmente deu certo. E é assim que eu deixo o universo me mostrar o que ele sempre quis me entregar. Porque agora eu não vejo mais o medo do certo. Eu apenas digo: sim, eu recebo. Sim, eu confio. Sim, eu deixo dar certo. Agora
Eu silencio a mente. Eu deixo que o corpo fale. Eu respiro profundamente. Eu sinto a energia da vida se mover dentro de mim. Tudo está calmo, tudo está certo. Eu começo a repetir para mim mesma bem devagar. Eu me permito receber. Eu me permito confiar. Eu me permito viver o certo, sem medo que ele acabe. A cada frase, eu percebo que algo dentro de mim se reorganiza. O peito se expande, o ar entra com mais leveza e o medo começa a se dissolver. Não porque eu venci, mas porque eu o abracei. Eu digo em voz baixa: estou segura, estou pronta, eu mereço. E à medida que as palavras ganham forma, elas viram código, um novo comando para o meu cérebro. Um novo circuito se forma e eu começo a sentir a mudança acontecer em tempo real. O corpo entende, o coração entende, a alma entende. Eu deixo as antigas mensagens irem embora. Todas aquelas vozes que diziam: cuidado, você não vai conseguir, é bom demais para ser verdade. Eu as deixo partir. Eu agradeço e libero. Agora só fica o som da minha nova consciência que diz: eu sou suficiente, eu sou merecedora do que flui, sou digna do que é leve, eu sou capaz de sustentar o que eu sempre pedi. Eu sinto a vibração dessas palavras tomando o meu corpo. Elas não são frases, são frequências. Cada repetição cria uma ponte neural nova, mais firme, mais estável, mais luminosa. E o medo agora não é um inimigo. Ele é só um lembrete de que eu estou a atravessar a fronteira entre quem eu era e quem eu estou me tornando. Eu deixo que a expansão aconteça. Eu deixo que o fluxo continue. Eu deixo que a abundância me encontre, porque eu não preciso mais merecer. Eu só preciso existir. Coloco a mão no coração e sinto pulsar. E com cada batida eu digo: tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Eu não fujo mais do que é bom. Eu não disfarço mais minha felicidade. Eu não diminuo o que é meu para caber onde eu já não pertenço. Eu deixo transbordar. Eu deixo ser leve. Eu deixo ser simples. A cada respiração, eu me reconecto com o fluxo do universo. E quanto mais eu confio, mais a vida responde. Tudo começa a se alinhar. Pessoas, caminhos, sincronicidades, encontros. O que antes parecia acaso, agora é resposta. Eu percebo que enquanto eu duvidava, o universo esperava. Ele esperava o meu sim. E agora eu digo, com o coração aberto: sim, universo, estou pronta. Eu confio, eu recebo. E nesse instante eu sinto a energia se expandir. Luz dourada se espalha pelo meu corpo, atravessa cada célula, cada pensamento, cada lembrança. E uma reprogramação viva, pulsante, consciente começa. E eu começo a entender que não há nada a conquistar. Há apenas o que permitir. Porque o que é meu por sintonia não precisa ser provado. Eu apenas vibro na frequência do que eu quero viver. Eu vibro confiança, eu vibro gratidão,
eu vibro leveza e o medo se transforma em clareza. Ele me mostra que o meu papel não é controlar, é fluir. Eu respiro e deixo vir a última frase que fecha o ciclo. Eu deixo dar certo. Eu deixo ser fácil. Eu deixo ser agora. E quando o silêncio volta, eu percebo. O que antes era medo virou paz. O que antes era dúvida virou entrega. O que antes era autossabotagem virou presença. Agora eu posso sorrir e dizer com verdade: nossa, tá tudo dando certo. E eu deixo continuar assim.